Seja muito bem-vindo ao canal Minha Herança é Viver a Bíblia. E hoje nós temos um vídeo aqui muito especial. Nós vamos falar sobre PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Se você quer aprender sobre isso, conhecer um pouco mais sobre a história do PGM, como funciona o PGM, esse vídeo aqui é para você estar acompanhando aqui com a gente. E para isso, nós temos um convidado especial aqui com a gente, pastor Márcio Tunala. Ele vai estar ajudando a gente a entender um pouco mais sobre pequenos grupos multiplicadores. Mas antes, eu quero te fazer um convite, te fazer um pedido. Se você quer ajudar o Evangelho a ir adiante, a mensagem do Evangelho a ser espalhada de uma maneira fácil, gratuita, você só precisa se inscrever. Aqui abaixo do vídeo tem um link ali, inscrever-se, se inscreve no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Você também recebe os nossos vídeos aí no seu YouTube e pode estar acompanhando a gente. Também muito importante, curte o vídeo, porque cada vez que você curte aí o vídeo, você está falando aqui para a plataforma do YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas. E por último, acompanhe a gente aqui nessa conversa, esteja junto com a gente, comenta aqui embaixo se você já conhecia pequenos grupos, se isso é uma novidade para você e se você já participa de algum pequeno grupo, coloca aqui também o nome da sua cidade, aonde que você participa, vai ser uma alegria podemos conversar aqui junto com vocês. Começando aqui, eu quero apresentar o nosso querido pastor Tunala, agradecer pela presença, pelo pastor estar aqui com a gente. Muito obrigado, pastor. Eu é que sou grato pelo privilégio, mais uma vez, de falar de uma coisa que é uma paixão tão grande no meu coração, já há tantos anos, né? Verdade, por isso que eu trouxe o pastor aqui, porque eu sei desse amor, dessa paixão que o pastor tem por pequeno grupo. Antes eu quero apresentar brevemente aqui o pastor, né? O pastor Tunala é natural do Rio de Janeiro, bacharel em teologia, né, pastor? Pela Faculdade de Teologia Batista. E por 18 anos o pastor Tunala esteve fazendo parte da equipe pastoral da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba. Escritor de vários livros e, entre eles, esse livro aqui que a gente vai estar conversando bastante, Pequeno Grupo Multiplicador. E hoje nós temos a alegria de ter o pastor Tunala aqui em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, já há 5 anos com a gente. Isso, 5 anos pastoreando aqui e fazendo um trabalho maravilhoso na Igreja Batista Vida Nova em Jaraguá do Sul. Então esse aí é o nosso pastor Márcio Tunala. Vamos começar aí, pastor, falando um pouco sobre como que surgiu esse conceito de pequenos grupos na vida do pastor, na caminhada do pastor, né? E como que foi a origem dessa ideia de trabalhar com pequenos grupos? Ali por volta do ano de 1995, na cidade de Curitiba, onde eu morei por 37 anos, houve um evento na primeira Igreja Batista de Curitiba, onde o movimento de pequenos grupos no mundo foi apresentado através do ministério ali do pastor Ralph Neighbor, pastor Bill Beckman, 2 batistas americanos do sul dos Estados Unidos, que eram estudiosos, que estavam pesquisando, escrevendo e desenvolvendo um projeto de igrejas em pequenos grupos, né, tanto lá nos Estados Unidos como aqui para o Brasil também. Então ali foi a primeira vez que eu ouvi a respeito de algo estruturado e organizado. O movimento de pequeno grupo, a igreja em pequeno grupo, eu acredito que ela está lá na Bíblia, está lá no livro de Atos, está lá nos primeiros dias da igreja primitiva. Mas ali aparecendo como uma proposta para a igreja contemporânea, muito influenciado por movimentos que aconteciam em vários lugares do mundo, em especial Coreia do Sul. Então ali, quando eu comecei a ouvir a respeito disso, isso começou a aquecer o coração, me interessar em entender e conhecer mais esse movimento de igreja nos lares. Isso, o pastor já estava há quanto tempo ali na igreja do Bacaxiri? Eu não estava na igreja do Bacaxiri ainda, eu era membro da Igreja Batista do Bom Retiro, e o nosso pastor, inclusive, na época, começou um movimento tímido com a igreja nos lares, né, através do movimento em células, que era como era chamado naquele período, né, esse movimento que estava chegando às células lá, em especial ali na Ásia e movimentos que estavam acontecendo. E eu vou para o Bacaxiri em 2003, 2004, aí é que eu vou chegar no Bacaxiri.
E lá que daí é implantado o PGM nesse conceito mais atual? Isso. Começou esse movimento ali na Igreja Batista do Bom Retiro, né, onde eu percebi essa movimentação e conheci um pouco mais isso. Mas quando eu vou para a Igreja Batista do Bacaxeri, em 2003, a Igreja Batista do Bacaxeri já vinha de uns 2 anos a 3 anos num processo de implantação do movimento de pequenos grupos. O pastor Roberto Silvado, ele começa esse movimento em 2000. No início eles têm bastante dificuldade, aquilo que se iniciou parece que não fluiu, não aconteceu. Depois ele vai mudar um pouco a estratégia. E aí eu chego para ser pastor dos jovens da Igreja Batista do Bacaxeri. E como pastor dos jovens, eu cheguei e comecei essa mobilização de pequenos grupos com os jovens. E eu lembro que de 2 pequenos grupos que nós tínhamos nos jovens, em pouco tempo ele vai para 16 pequenos grupos. E ali, de fato, eu começo, em 2003, 2004, eu começo a minha experiência, agora não de conhecer e não de admirar, mas de liderar um movimento com pequenos grupos. E isso vai fluir de uma forma muito especial. No início, a nossa grande dificuldade era a agenda dos jovens, uma igreja de classe média, jovens que eles estudavam e também trabalhavam. Então, durante a semana, a maioria dos jovens da igreja não tinha condição de participar de um pequeno grupo dentro daquele formato. E começou o movimento ali no Bacaxeri com os pequenos grupos madrugueiros, que aconteciam em torno de 10h30, começava às 10h30 da noite da sexta-feira. E foi através desse movimento madrugueiro em que os pequenos grupos explodiram no Ministério de Jovens da igreja. E aí começamos um movimento muito forte com os jovens nas casas às 10h30 da noite. Eu lembro que nós começamos com 2 focos, era um pequeno grupo com alunos da Federal do Paraná e um pequeno grupo com alunos da PUC do Paraná. E isso aconteceu. Os jovens saíam da faculdade ali da aula na sexta-feira, 10h30 da tarde, depois de uma jornada grande, muitos saíam cedo de casa, trabalhavam de 8 da manhã às 6 da tarde, iam para a faculdade, para a PUC, para a Federal, para a Uniandrade, algumas faculdades que a gente acabou se envolvendo, né? E eles convidavam os colegas para ir para o pequeno grupo. E aí foi um movimento muito bacana, batizamos jovens, alcançamos jovens para Cristo através do movimento Pequeno Grupo. Aí, através desse movimento, o pastor Roberto Silvado, ele me convida para me tornar o pastor de pequenos grupos da igreja. Isso vai acontecer e aí vai começar uma outra etapa na minha vida de desenvolvimento, crescimento, aprendizado, de pesquisa a respeito dos pequenos grupos. E nesse processo de aprendizado, assim, quem foi as maiores influências aí para o pastor dentro desse conceito? Eu acredito que Igreja em Célula no Brasil, pastor Roberto Laio, ali naquele período, Ralph Nabel, Bill Beckman, pastor Ben Jung, são pastores, né? Tem alguns livros que marcaram, como 8 Hábitos do Líder Eficaz, como Transformando Membros em Líderes. Foram os primeiros livros que eu li a respeito de pequenos grupos. Então, a influência, ela vem muito desse movimento que está estabelecido. E estavam surgindo, e foram surgindo no Brasil, muitos outros movimentos, alguns muito benéficos e outros também que trouxeram prejuízos para a igreja no Brasil. Então, isso gerou muita tensão naquele período no Brasil, para as igrejas, muito preconceito com o movimento de pequenos grupos. Sim. E a implantação, então, na igreja, primeiro começou, então, nos jovens ali. Sim. E essa implantação nos lares, na igreja mesmo, teve muita resistência? Foi fácil, desafios? Sim. Ele começa na igreja, tá? Eu começo o movimento ali, eu tenho a minha experiência de ver aquela grande movimentação de pequenos grupos no Ministério de Jovem. Depois eu vou para a igreja. Havia um casal que cuidava dos pequenos grupos na igreja, mas não havia um dos pastores da igreja à frente disso. Foi quando o pastor Roberto me chama para assumir. Nesse período, a igreja tinha em torno de 30 pequenos grupos já acontecendo. E aí nós começamos essa movimentação
uma reestruturação. E aí, nesse período, é o período onde eu começo a de fato, estudar e pesquisar. Então, o Senhor me permitiu ir a muitos lugares para conhecer movimento. Então, eu fui a cidades onde tinha igrejas, por exemplo, como uma cidade no interior do Paraná, onde tinha uma igreja que estava crescendo muito através dos pequenos grupos, que era Laranjeiras do Sul. Tive no interior do Pará, numa das maiores igrejas que tinha no Brasil na época, para entender a movimentação. Tive a oportunidade de ir à Coreia do Sul, ver como que é o movimento de pequenos grupos na Coreia do Sul, numa igreja de 200 mil membros, com 10 mil pequenos grupos, e não era a maior igreja da Coreia. A maior igreja da Coreia era a igreja do pastor Paul Yun-Shu, né? Que tinha na época em torno de 25 mil pequenos grupos, uma igreja na época de 350, 380 mil membros. Entender esse conceito. Tive a oportunidade de estar em Cuba também, conhecendo a sobrevivência da igreja em Cuba através do que eles chamam de culto casa, que são pequenos grupos espalhados. E no caso de Cuba, pela falta de estrutura dos lares, na realidade o culto casa não era bem casa, era culto quintal. Porque os pequenos grupos aconteciam no quintal, quintalzão varrido, e era engraçado que eles, muitas desses quintais, eles colocavam uma estrutura, tipo assim, 4 caibros e um zinco, e eles faziam uma cobertura onde o líder ele ficava e o povo se espalhava ali. E não eram pequenos grupos, eram grandes grupos. Eu ministrei em pequenos grupos em Cuba, às vezes 2 numa mesma noite, com em torno de 40 pessoas num quintal. Então era um movimento que cresceu. A sobrevivência da igreja em função de tudo que o governo cubano fez para impedir o avanço da igreja, que nunca conseguiu. Na realidade, ela conseguiu fazer com que a igreja, não por opção, saísse do espaço do templo e fosse para as casas, porque eles não tinham opção. E isso fez com que a igreja em Cuba ela prosperou. Então, entender a dimensão do pequeno grupo, ir a Goiânia, conhecer o ministério como o Ministério da Videira, ir ao Pará, conhecer o ministério do pastor Abe Uber, ir a Belo Horizonte algumas vezes, conhecer o ministério do pastor Paulo Mazzoni, foram coisas necessárias para entender tudo isso, compilando, estudando e aprendendo a respeito, cada vez mais a respeito desse movimento no Brasil já acontecendo. Né? E aí o surgimento da ideia do livro foi mais ou menos por essa época? O livro ele vai nascer totalmente... não era um planejamento escrever um livro sobre isso, mas, por exemplo, como eu assumi a liderança, eu comecei a investir muito na capacitação de líderes. Então, a gente marcava uma capacitação de líder e eu colocava o conteúdo da capacitação. Eu lembro que a primeira capacitação eu tinha 3 páginas escritas sobre aquilo que ia ser apresentado. Depois ele vira um livreto de 8 ou 10 páginas, ele tinha uma capa laranja, eu tenho ele né, em casa ainda, uma cópia, o primeiro manuscrito, e ele vai crescendo, então ele de 10 ele vai virar 25 páginas, de 25 ele vai virar 50 páginas, ele vai virar 70 páginas, ele vai virar 100 páginas, onde vai nascendo os capítulos conforme a necessidade. Então tem um capítulo, por exemplo, de problemas e soluções, onde eu ia anotando as perguntas que os líderes faziam no treinamento, eles traziam cases reais de dificuldades dele, e eu anotava, e ali eu ia construindo a resposta. Às vezes, conforme aquilo que eu tinha apresentado no treinamento, ou um pouco mais elaborado e pensado na minha escrita. Aí ia nascendo os capítulos e as necessidades. Precisava falar de liderança, precisava falar de roteiro, precisa dar um treinamento sobre a visão discipular, sobre o cuidado dos novos. E aí ele vinha agregando capítulos no livro, né, que na realidade, na sua origem, ele chamava Vivendo em Célula. Esse era o nome desse material. Não tinha aí do conceito pequeno grupo multiplicador? Não, era um conceito de pequeno grupo, porque célula é um conceito de pequeno grupo,
mas não tinha esse termo e nem no Bacaxeri se usava o termo pequeno grupo. Eu era pastor de células da igreja. Fui consagrado ali, depois de ser consagrado como pastor de jovens, como pastor de células da Igreja Batista do Bacaxeri. O termo pequeno grupo multiplicador vai nascer mais para frente, Ele então. vai nascer em 2013. 2013 só. Em 2013 vai surgir o termo pequeno grupo multiplicador. Eu recebo uma visita em Curitiba de 2 líderes da Junta de Missões Nacionais, em 2013, pastor Fabrício Freitas e pastor Diogo Carvalho. Eles vão até Curitiba para conhecer a estrutura de pequenos grupos na nossa igreja. Já conhecido, pastor Roberto Silvado, sempre uma figura no meio batista muito conhecido, foi presidente dos batistas aí, pelo menos 2 pleitos, um líder muito importante, sempre envolvido. Então a igreja do pastor Roberto Silvado tinha uma visibilidade muito grande. E o movimento de pequeno grupo no Bacaxeri também se tornou conhecido. Esses líderes, pastor Diogo Carvalho, hoje os dois continuam sendo líderes importantes da nossa convenção e das Juntas de Missões Nacionais, eles vão a Curitiba. E quando eles vão a Curitiba, eles vão passar acho que 2 dias comigo, apresentando e mostrando para ele, mostrando essa apostila, com todo o treinamento. E eles pedem uma cópia dessa apostila, e eu faço cópias da apostila, eu pego cópias da apostila e entrego para eles. Eles passam, ouvem, observam tudo. Estava acontecendo naquele momento um projeto chamado Igreja Multiplicadora, que é um projeto antigo das Juntas de Missões Nacionais, que era um projeto de plantação de igreja, e eles vêm a Curitiba para colocar um braço a mais que faltava no projeto Igreja Multiplicadora, que era a Igreja do Lares, investindo. Isso é um ato de coragem, de ousadia deles, das Juntas de Missões Nacionais, porque havia de fato uma resistência muito grande. Tanto como nós vivemos e experimentamos a resistência na igreja, foram anos para a igreja ir aceitando, a cada ano mais membros iam aderindo para virar o movimento de chegar com centenas, com mais de 400 pequenos grupos, que é a realidade lá. E aí eles passam esses dias ali em Curitiba, ouvindo e entendendo como é que funcionava o nosso ministério no Bacaxeri. E aí eles vão com as apostilas. Eles anotavam tudo, faziam muitas anotações, eles estavam construindo o material. Quando eles pegam esse material, essa apostila, eles me ligam do Rio de Janeiro e falam assim, olha, a gente observou o material e a gente tudo que precisa está aqui. Então nós entendemos que nós não precisamos reescrever, a gente queria perguntar se nós podemos lançar esse material pela Junta de Missões Nacionais. Isso aí em 2013. 2013. Aí eu autorizo, tanto que todos os direitos autorais desse livro são todos da Junta de Missões Nacionais. E em 2014 vai acontecer o primeiro congresso de Igreja Multiplicadora, onde pastores do Brasil inteiro vêm para Curitiba. Acontece o primeiro Multiplique, onde aí nós já estávamos lançando o pequeno grupo multiplicador. Então, o termo célula, na época, para os batistas, era um termo um pouco ofensivo, que ele atrapalhava, não contribui. E célula é um projeto de pequenos grupos, né? E aí aí surge, vamos colocar pequeno grupo, o nome do livro como pequeno grupo. E aí, como era parte da igreja multiplicadora, então viu-se a necessidade de esse termo entrar. Aí virou pequeno grupo multiplicador. Para diferenciar um pouco do que PGM vai nascer, até porque tinha a ver com a igreja multiplicadora. Então tinha necessidade de... o multiplicador, ele dá um gás importante nisso aí. Ele traz a essência do que é nós não queríamos só pequeno grupo. No passado, os batistas tiveram um projeto chamado NEBS, Núcleo de Estudo Bíblico, muito importante, um projeto lindo, um projeto extraordinário. E era um projeto muito focado
no estudo bíblico, no crescimento pessoal do crente. E o pequeno grupo multiplicador era como se nós, na história, estivéssemos resgatando Nebs, da década de 80, da década de 90, só que agregando a multiplicação de discípulos, que não era uma ênfase. Nebs era mais um estudo. Um grupo de estudo fechado, como hoje nós temos Guerreiro e tantos outros projetos que a gente usa, muito parecido. Era um grupo de crentes que se reunia. O Nebs não deu muito certo no Brasil, não porque não era um projeto excelente, ele funciona durante um tempo. Só que ele vai se transformando no culto nos lares. Então a falta de capacitação, a falta de uma percepção e uma visão mais direcionada e a falta de ter um ardor evangelístico que é muito forte dos batistas, fez com que o grupo de estudo virasse culto nos lares. De ser pequenos grupos para estudo, que seria o Nebs, virou culto de quintal também no interior, onde as pessoas... Então, aí começou aquela movimentação. Terça-feira culto de oração, quinta-feira culto na casa do irmão Gledo. Cada semana tinha um... Então pegou aquilo que era para espalhar pequenos grupos de estudo bíblico, aquilo concentrou e virou o culto nos lares. E aí um projeto acabou sendo... foi ficando para trás, e um projeto lindo. Nebs é um projeto... Eu falo, inclusive, no capítulo 1 sobre o Nebs, sobre esse ferramenta importante na história dos batistas. O pastor falou sobre o ponto da multiplicação, que é vital aí para a vida dos pequenos grupos. Agora, como que... O pastor também comentou sobre célula, existia o G12 também. Como que o pequeno grupo se diferencia? Talvez seja até interessante para as pessoas ali, que era uma dúvida muito minha quando o pastor estava vindo para cá, para Jaraguá do Sul. Como é que os pequenos grupos se diferenciam de alguns grupos que existia uma cobrança muito grande na questão, não, vocês precisam crescer, precisa multiplicar. Qual é a diferença disso ser algo orgânico, algo que tem a ver com o evangelismo, para esses grupos de células onde existia uma cobrança, até às vezes muito autoritária dos líderes, né? O que acontece em até projetos que eu citei aqui, que eu fui conhecer, muitos desses projetos, eles não eram só uma ferramenta, eles tinham um cunho doutrinário. E a grande questão, onde houve os maiores problemas com relação aos pequenos grupos, tem a ver com isso. Então, por exemplo, eu participei de inúmeros congressos, de diversos desses programas, desses movimentos de pequeno grupo. Eu não saberia te dizer quantos, de tantos que eu participei, em vários lugares do Brasil. Mas o que acontece? Eu lembro de estar em congresso onde eles estavam apresentando a ferramenta e eles colocavam um requisito, por exemplo, o líder de pequeno grupo tem que falar em línguas. Aí quando você pega isso e compara isso com a doutrina batista, como assim? Então quer dizer que só pessoas que falam em línguas, então a liderança em nenhum espectro dentro da igreja, ela é exigida isso. Você é um ministro de adoração, você é professor, tem dom de mestre. E ninguém exige de você para dar aula, você tem que falar em língua. Para pregar, você tem que falar em língua. Aí coisas como isso trazia todo esse transtorno. Então, a autoridade, sabe, assim, exagerada que foi colocada na posição do líder, e entra muito a ideia, inclusive uma coisa muito comum, eles chamar o líder de pai. E então isso feria princípios dos batistas, isso feria aquilo que nós acreditamos. A doutrina batista é uma doutrina muito sólida com relação à palavra. O ser batista significa ter a Bíblia como única razão de fé e prática. Então, tudo aquilo que cremos porque nós conseguimos respostas na Bíblia. Tudo aquilo que praticamos, então isso é uma evidência da Igreja Batista. Aí você entra nesse universo e você vê as coisas acontecendo e se perdendo. Você vê o movimento. Então, esses movimentos, você citou o G12 no final da década de 90,
ele surge muito forte, ele atrai, seduz, eu vou usar essa palavra, muitos pastores batistas, presbiterianos, pastores de igreja histórica, e essas igrejas se feriram, se machucaram, igrejas foram divididas, pastores saíram, deixaram o ministério, de tão grande foi a crise, e ao mesmo tempo em que isso acontecia, algumas igrejas, não muitas no Brasil, têm alguns nomes, né, como o pastor Juarez no Espírito Santo, como o pastor Gilson Breda em Campo Grande, pastor Silvado em Curitiba, o próprio pastor Pascoal também em Curitiba. Alguns líderes no Brasil estão lidando com isso, mas contra gosto. A nossa cúpula batista, ela não está... ela não está apoiando isso, e ela não está apoiando isso porque ela é cabeça dura, ela não está apoiando isso porque isso tem movimentos que são complexos, né? Tudo isso, um modismo às vezes que acontece. Mas o que vai acontecer, eu lembro muito bem de uma palestra que eu ouvi do pastor Gilson Breda, isso foi por volta de 2000 e pouquinho, onde ele fez uma palestra e na palestra dele ele falava célula com DNA batista. Ele defendendo a ferramenta, embasando a ferramenta no livro de Atos, na Bíblia, e defendendo o quanto isso poderia ser saudável para os batistas brasileiros envolver isso. Então eu pego um pouco disso, essa questão. Pastores amigos na época, eu era um pastor de início do ministério, pastores me aconselhando, não entra nessa, isso é furada. Então eles tinham um preconceito muito grande. Membros da Igreja Batista do Bacaxeri chegaram para mim e falou, pastor, quando eu fui consagrado pastor de pequenos grupos da igreja, membros da igreja falando para mim assim, não entra nessa, você é um pastor precioso, você é um jovem precioso, isso aí é furada. Então a gente ouvia isso, e alguns desses membros e líderes que foram contrários e que se manifestaram de dizer eu não gosto disso, isso não tem nada a ver com a nossa denominação, sempre esses argumentos. Muitos desses se tornaram líderes de pequeno grupo, se tornaram supervisores de pequeno grupo nos próximos anos. Então, em poucos anos, eu acredito, você não ouvia mais questionamento dentro da igreja, a gente ouvia questionamento lá fora, no encontro de pastores. Estavam experimentando a realidade. Aí eles estavam vendo o efeito que os pequenos grupos já tinham. Pastor Silvado, ele sempre teve um conceito de pequeno grupo antes dos pequenos grupos, porque a igreja tinha um movimento muito forte com casais, e os casais eram divididos em cores e separados já em grupos. Então havia vamos dizer assim, uma vocação no coração do pastor Roberto para o Bacaxeri, para o pequeno grupo. Então esses anos, né? Então eu me lembro muito bem desses primeiros anos ali, onde a gente consegue pegar aqueles 30 grupos e transformá-los em 60, 70 grupos. Pegar 70 grupos, e eu lembro quando nós celebramos os 140 pequenos grupos da igreja, depois os 300 pequenos grupos da igreja, e chegar ali e celebrar os 400 pequenos grupos da igreja. E isso num grande movimento, com coordenadores, casais coordenadores, supervisores. Então, o movimento de pequeno grupo é um movimento de cuidado e capacitação de líder. Ele está, muitas vezes eu vejo igrejas iniciando, implantando, pelo avesso. Eles querem colocar os pequenos grupos lá na rua. E não são os pequenos grupos nas casas que prospera. É o coração do líder, a capacitação do líder, que faz a coisa acontecer. Então, o líder é o segredo do pequeno grupo, a liderança é o segredo do pequeno grupo. Então, nós começamos a crescer e nós tínhamos supervisores, depois nós tínhamos coordenadores, e chegou no estágio onde a gente dividiu em redes. E quando eu deixo o Bacaxeri tem 5 pastores, 5 redes. Hoje, se eu não me engano, são 6 redes que eles têm lá. Então, para cada rede eu tinha um pastor de rede. E algumas redes, eles já tinham até pastores embaixo do pastor de rede. Então isso era como se você tivesse 5 ministérios
5 movimentos de pequeno grupo dentro de uma só igreja. Era a maneira. Então, o meu papel nos últimos anos de Bacaxeri era liderar esses pastores. Era trabalhar com esses pastores. E esses pastores trabalhavam com coordenadores e supervisores. Então, de fato, é uma rede de pequenos grupos. Isso sempre funcionou e cresceu por causa dessa estrutura. Porque você não tem como. Como é que você acompanha 400 pequeno grupo? Como é que você lidera? Muita gente envolvida. É muita gente, é muito líder. Sim. Você não consegue sentar com todos esses líderes assim, pastor de pequeno grupo ou pastor da igreja. É uma impossibilidade, não existe isso. Então essa rede de cuidado e de capacitação é ela que garante a qualidade, a saúde e os efeitos. E tem outras coisas, Gledo, que ficaram marcados no meu ministério assim, com relação ao meu crescimento pessoal. Em 2007, isso está fervilhando, os pequenos grupos estão avançando, a multiplicação está acontecendo. E eu acredito que o movimento de pequeno grupo, ele avança e ele entra nas casas de um jeito que a igreja antes não conseguia. Nós convidávamos as pessoas para vir para a igreja. E na sociedade tem pessoas que elas são predispostas a aceitar seu convite para a igreja. E tem um grupo muito grande que não tem nenhuma predisposição para aceitar o teu convite para ir na igreja. Eles têm um problema com a igreja, eles não gostam de igreja, eles têm medo. Eu lembro que um dos primeiros discípulos que eu fiz chamava James. Quando eu convidei ele para a igreja, ele falou, nunca fui numa igreja. Primeiro eu quero que você me explique o que acontece lá. Então, sabe quando... O receio. E aí eu dei risada com aquilo e eu falei, cara, não acontece nada. Então, esse cara tem uma cosmovisão de igreja, de ambiente, de culto, sei lá, estranha, o que acontece lá? Será que eles sacrificam criancinha? Né? Eles falam muito de sangue, né? Sim. E aí eu achei engraçado aquilo e eu expliquei para ele, né? E ele foi à igreja. E numa das primeiras idas dele, a esposa dele, ela atende um apelo, vai à frente e vai acontecer, eu discipulo ele, a esposa, eu compro a primeira Bíblia deles. Foi um dos primeiros discípulos, eu era bem jovenzinho nesse período, não era pastor, só era membro, isso foi na Igreja Batista Bacaxeri. Ele era um colega de trabalho, trabalhava comigo. E um cara que não tinha ideia, afinidade com o cristianismo de forma alguma. Então você vê que a igreja ela avança e aí ela começa a trazer uma figura que ela não estava alcançando. Então, uma coisa é uma igreja que alcança que um católico, que ele está cristianizado, ele ama Jesus. E ir a uma igreja evangélica é ir uma igreja que ele tem curiosidade, que ele gosta da música dos evangélicos. E acho que a igreja cresce muito nesse ambiente. O pequeno grupo tira a igreja das 4 paredes e coloca a igreja na sociedade. Então você convida o cara que trabalha aqui na sua empresa, ou você convida a vizinha que vende bolo. Sim. E aí essa pessoa ela não está sendo convidada para ir num culto, nem num musical de Natal ou de Páscoa, ela está convidada para ir na casa do Gledo. Aí quando ela vem na casa do Gledo, ela tem uma experiência com Cristo. Só que ela não está naquele grupo de predisposição. E essas pessoas vêm com uma história macabra às vezes. Sim. E aí como pastor, acompanhando o gabinete mudou de tom. Ele ficou desafiador para mim, para os outros pastores. E aí nesse período eu preciso ler um pouquinho mais sobre a libertação, sobre a salvação, sobre a restauração. A gente vê na grande comissão em Marcos, por exemplo, vocês vão libertar os cativos. Pô, ler é fácil. E de fato pegar um cativo, um cara que está algemado por Satanás, amarrado por Satanás, e você ser usado na vida dele, é um desafio. Uma bagagem, né? Nós somos crentes, nós somos limpinhos, nós cantamos nossas musiquinhas, nós não estamos nesse negócio de encarar né? Então essa é a realidade, uma igreja numa cidade bacana, numa cidade educada, numa cidade
próspera que era Curitiba, e de repente você está recebendo um público meio esquisito, que não está dentro daquele padrão. Sim. E aí nós tivemos que correr atrás de algumas coisas, nós tivemos que encarar uma situação, nós tivemos que cobrir os líderes em oração, porque tudo podia acontecer agora num pequeno grupo, uma manifestação, por exemplo, que era o maior medo do líder de pequeno grupo. Pastor, mas e se ficar endemoniado no meu pequeno grupo? Sim. E aí começar a conversar com os líderes e falar assim, não tenham medo, o que Deus está fazendo é tremendo, é bonito. E isso realmente vai acontecendo, muda um pouco o nicho, o grupo de pessoas que estão sendo alcançados. E aí nós vamos nos fortalecendo e, de fato, não tendo medo e encarando. E aí surgem vários movimentos, como o retiro de restauração. Aí a igreja precisava de uma rede de cuidado. Aí os casais chegavam, mas eles chegavam em vias de separação e divórcio. Eles chegavam em práticas de infidelidade. E a gente precisava discipular ele e apresentar uma proposta de casamento para ele. A relação com filhos, muita gente que chegava, eles não tinham mais controle dos filhos. E aí nós precisávamos apresentar uma proposta para eles. Aí os ministérios de base, relacionais, o Ministério de Jovens, de Adolescentes, todo mundo precisava entender que era um trabalho de equipe para restaurar famílias, como acontece hoje. Né? A pessoa sendo alcançada por influência dos seus filhos pequenos, dos seus filhos adolescentes. A gente tem vivido isso. Então essa igreja, ela sai daqui, da quatro paredes, ela sai da dinâmica do culto de domingo e ela vai para os lares. Avança para a cidade. Antes ela tinha um pastor que ministrava, agora ela tem um monte de gente que ministra. Antes ela tinha um pastor e os professores da IBD, agora ela tem uma multidão de líderes. É uma das coisas interessantes, Gledo, que aconteceu, porque até um determinado ano nós fazíamos o retiro de líderes de pequeno grupo. E juntávamos no final de semana, normalmente no mês de fevereiro, que era aquela a largada do ano com os pequenos grupos. E aí o que acontecia ali? A gente contratava um acampamento e a gente fazia um retiro de líder. Só que começou a crescer tanto, não existia mais na região, na cidade, quase que no Brasil, acampamentos que comportassem a quantidade de líderes que nós tínhamos. Então, o maior acampamento de Curitiba era um acampamento da Quadrangular, na região de Curitiba. E esse acampamento cabia 350 pessoas. Mas cada PGM tem um líder, uma liderança. Essa liderança, às vezes, é um casal. E ele tem um líder em treinamento. Então, cada PGM envolvia de 2 a 3 pessoas envolvidas na liderança, porque líder em treinamento é líder. E aí, o que aconteceu? Nós não tínhamos mais, então nós tínhamos 350 camas no acampamento, mas nós tínhamos 700 pessoas já envolvidas em liderança no pequeno grupo. Não é mais aquela igrejinha que tem o líder das mulheres, o líder dos homens, agora é uma liderança que é exponencial, que não para de crescer. Cada vez nós temos mais, então nossa igreja que está aí na casa de 1000 pessoas, quantos líderes nós temos na nossa igreja? É muito líder. Muita gente em função de liderança. Então a igreja nos lares, ela potencializa, ela joga isso para cima. Capacita muitas pessoas. Capacita. Isso não tem dúvida que o pequeno grupo é algo bíblico. Até aqui na abertura do livro do pastor, na capa, né? Tá aqui Atos 5:42, o texto mais base, né? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Então não há dúvidas de que o encontro nos lares é algo bíblico, é algo alicerçado, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja crescia dessa maneira. A grande questão que o pastor colocou é isso, é como que isso é feito. Se isso é feito de maneira bíblica, assim como dentro da maioria das igrejas bíblicas, ou se foge dos conceitos bíblicos, porque daí passa a gerar problemas. Um líder autoritativo e não um líder servo vai gerar distorções. Uma multiplicação por precisar crescer a todo custo vai gerar problemas. Agora, o pastor sempre deixou muito claro, né? A multiplicação que
só demonstra que esse pequeno grupo é saudável porque ele está levando aquilo que para eles é precioso, o evangelho, para outros. É diferente de uma multiplicação por obrigação. Sim. Isso é valioso entender. Né? É valioso. E o líder, ele tem esse papel importante, ele faz parte desse grupo que é guardião dos nossos princípios como igreja. Um testemunho que eu dou em todos os anos já envolvidos com o pequeno grupo, liderando o movimento de pequeno grupo, aqui em Jaraguá do Sul e em Curitiba, eu nunca tive um pequeno grupo que rebelou. Eu nunca tive um líder que influenciou, que desvirtuou a doutrina e que vai embora como um grupo para abrir um novo negócio, uma nova igreja. Nunca aconteceu. Estou dizendo que isso não é possível e não estou dizendo que isso não possa ter acontecido em esse ou aquele ministério. Mas essa é uma experiência que a gente viveu. A gente trabalha na coordenação disso. De vez em quando a gente precisa tirar um líder dessa posição por um momento na vida dele, por um momento de enfermidade, de cansaço. Quantas vezes, né? Até por uma perda, né? Eu fiz funeral de líderes, gente que de ministério brilhante, sabe, deixar um vácuo ali no ministério e ele, aos pouquinhos, pessoas indo assumindo aquela posição, até influenciados e inspirados pela história daquele líder. No Coração do Líder, um livro que eu conto história, cito mais líderes, né? Pequeno Grupo Multiplicador também tem nomes aí, tem pessoas aí que marcaram a minha história, a minha vida, como Doroteia Gerck, no Coração do Líder, Neemias, líderes que me ensinaram, nesses dois casos, dois idosos, em que me inspiraram e marcaram e me ensinaram o que é a posição de um líder, como atua um líder. Então, em todos esses anos, a história que a gente tem é isso, em recuperar a vida espiritual, o coração de um líder, ver um líder por alguma razão, por algum momento de frieza, ele sai, depois ele retornar, e ele retorna mais forte, ele retorna sabendo o que ele não quer mais na história dele. Então, isso é muito legal. Então, essa função é importante. É claro que nós não entregamos e não permitimos que qualquer pessoa assuma uma liderança de pequeno grupo. A liderança de pequeno grupo com a liderança de ministério na igreja, ela tem que ser apontada. O nosso alvo não é a perfeição do ser, mas o nosso alvo é o testemunho. Então é uma pessoa que busca o crescimento, é uma pessoa que luta contra o pecado, no testemunho público dela. Então nós não somos perfeitos, já não seremos, né? O céu vai nos proporcionar alguma coisa diferente daquilo que a gente conhece. Nós estamos no processo de santificação, então pessoas com esse coração. Quantas vezes a gente ficou de joelho ali junto com o líder, choramos junto, oramos junto, e quantos líderes vieram todos esses anos, e todos esses, são milhares e milhares de líderes, para confessar um pecado, um erro, e a gente ficar de joelho e lembrar quem nós somos, qual é o nosso alvo é Cristo, né? Isso é fundamental. Então o amor, a esperança, a fé, Colossenses, né? É a regra. Então isso dá o tom de um ministério. Por isso que os batistas têm sido bem-sucedidos com a igreja nos lares. Porque nós lidamos menos com essas vaidades espirituais. A igreja histórica, de modo geral, ela lida menos com vaidade. Estou dizendo que não tenha, que a gente não tem que se proteger disso, mas é menos. Então, assim, a gente ensina os líderes: olha, você não é um pregador no pequeno grupo, você não é professor da IBD no pequeno grupo, você está lá para fazer as pessoas falarem sobre a fé delas. E quando as pessoas falam sobre a fé delas, nós percebemos o nível que ela está, e aí eu tenho a oportunidade de fazer ela subir degrau, ou a pessoa abre a boca dela, ela está lá todo domingo, assiste culto, mas ela abre a boca dela no pequeno grupo e ela apresenta o evangelho de uma forma tão pura e simples. Então tem essa beleza, né? Então
Às vezes num pequeno grupo, como às vezes acontece no meu pequeno grupo, eu sou líder de pequeno grupo há muitos anos, né? Nunca deixei de ser líder de pequeno grupo, apesar de ser pastor da igreja, apesar dos compromissos todos que eu tenho. Então isso é aquilo que é a beleza desse movimento, de você ver, não, tá ali. São pessoas que assumem compromissos sistematicamente, toda semana tem encontro, contatos, organização, roteiro. Rapaz, quase dizer assim, não está faltando ceifeiro nesse tempo que a gente está vivendo. Né? Não está faltando ceifeiro para assumir o movimento que tem. Quando a gente olha para a cidade, a gente fala, realmente nós podemos avançar e nós temos que ir além, precisamos capacitar mais líderes. Né? Essa velocidade de multiplicação que a gente tem experimentado, isso é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. O pastor falou aqui sobre um pouco da dinâmica, né? Aí talvez quem está ouvindo a gente, que nunca participou de um pequeno grupo, tem essa curiosidade, mas afinal de contas, o que acontece numa reunião de pequeno grupo? Como é que é a dinâmica? Ela é diferente de uma escola bíblica dominical, onde as pessoas vão lá, sentam e o líder começa a falar sobre a palavra? Como é que é essa dinâmica? O que diferencia, né, um pequeno grupo de uma EBD, a escola bíblica? O encontro de pequeno grupo, ele não é um grupo de oração, mas ele tem oração. E bastante oração. Ele não é um grupo de ensino, mas ele tem aprendizado. Ele não é um culto, mas o Senhor é adorado e glorificado. Ele não é um culto formal, ele não tem dirigente, né? Ele tem um facilitador que conduz o pequeno grupo e permite que as pessoas cresçam. Então, o pequeno grupo ele é estabelecido, a gente fala por tempos, né? É o tempo de cantar, é o tempo de compartilhar a palavra e é o tempo de orar. Basicamente, o pequeno grupo ele pode ser resumido nesses 3 tempos. Nós adoramos, cantamos. Sabe Colossenses 3,16? Esse texto ele fala... esse texto ele exemplifica o que é um culto, ele exemplifica o que é um encontro de pequeno grupo. Né? A comunhão, a oração, o louvor, o cantar, ele vai trazer esses conceitos. Então é um encontro de amigos, de família, a gente gosta muito de associar ele à mesa. Falei, na minha casa, hoje eu e a minha esposa, nós moramos eu e ela nessa casa. Mas vivemos o tempo que você está vivendo, onde as suas filhas estão na sua casa. A mesa é o lugar de comunhão, onde a gente sentava para comer e sentava os 5 para comer. Era um lugar mágico, eu falo. O melhor lugar da casa era a mesa, porque a gente sentava ali para nos alimentarmos e ali tinha aquela resenha. Ali tinha as coisas engraçadas que as crianças falam, as perguntas complexas que surgem. Então é um encontro de família. O pequeno grupo é um encontro de família. Então num pequeno grupo, a criança ela surge, ela aparece, ela faz barulho, não tem problema. Ninguém vai reprimir uma criança, porque nós estamos no encontro de família. No pequeno grupo não tem uma ordem, às vezes um está falando, o outro, não, mas eu entendo diferente, eu queria... É o lugar de se expressar. É o lugar de se expressar, todo mundo fala. O culto público não é assim. O culto público nós ouvimos a palavra, nós cantamos juntos, mas há a exposição da palavra no culto público. No pequeno grupo, a palavra é colocada na mesa e alguns irmãos ali que têm um pouco mais de domínio, eles contribuem mais e contribuem para todos. Mas o visitante que não é crente, ainda não tomou uma decisão com Cristo, quando ele fala, ele ensina através da realidade, da história dele. Sim. Então, o que há de mágico num pequeno grupo é essa democracia no falar, essa oportunidade no falar. Todo mundo fala. Quando a gente às vezes tem um pequeno grupo que não tem o pequeno grupo de crianças, o PGMI, né? Às vezes o pequeno grupo tem uma dinâmica e a gente fica incluindo uma criança na nossa conversa, porque ela está conosco, tem uma criança só ali, 2 crianças, e o pequeno grupo ele tem essa cintura de ser uma conversa boa, da gente dar risada
e da gente chorar às vezes por uma situação, a gente levantar e impor as mãos sobre alguém que está numa situação mais complexa. Cara, é um ambiente é um encontro de família. E muita gente na cidade hoje não sabe o que é um encontro de família. Muita gente não tem noção do que é um encontro de família. O PGM, para essas pessoas na cidade, é o mais perto que elas vão ter de uma família, de um encontro de família. E é bem diferente, quando eu experimentei os pequenos grupos, há 4 anos atrás que a gente começou a implantar, você ir num culto, você ir na igreja, você ouvir o pastor falando sobre perdão. É um conceito. Agora, quando esse tema vem para o pequeno grupo e você agora vai ser desafiado a ver como você está lidando com esse tema bíblico do perdão na tua vida, a pensar nos teus relacionamentos. Você vai ver cada pessoa ali do grupo falando das suas experiências com o perdão, das suas lutas com o perdão e compartilhar isso. Então, essa dinâmica que o pequeno grupo ela proporciona, eu acho que isso aí que é transformador. Isso que eu tenho experimentado, essa transformação na visão de ver outras maneiras e você ser confrontado na tua caminhada com relação ao pequeno grupo, né? Isso tem sido o nosso grande motivador. Porque quando você consegue, como igreja, ofertar para uma cidade a possibilidade de ter um ambiente, um lugar, onde ela tem a oportunidade de abrir o coração dela, e isso acontece, né? Hoje eu estava conversando com um líder, hoje de manhã nós tivemos oração às 5 da manhã, e eu estava conversando com um líder, estava me contando que no pequeno grupo dele, uma pessoa que recente está aí, ela abriu o coração e começou a confessar algumas coisas que ela estava vivendo. E aí eu perguntei para ele, como foi a reação do pequeno grupo? Ele falou, pastor, foi excelente, foi a forma, não tinha ninguém ali para acusar o cara. Todo mundo ouvindo ele, compartilhando ali umas situações que ele está vivendo e uma confissão que culturalmente seria vergonhoso apresentar. Então a gente vê também esse amadurecimento da igreja, no sentido de não estamos aqui para julgar, estamos aqui para dar as mãos, abraçar e tirar ele daquela condição, mudar a história dele. Então esse ambiente ele faz isso. E o grande desafio que nós temos no pequeno grupo é fazer com que haja essa maturidade, esse crescimento para não se tornar um encontro de crente, um encontro sistemático onde há superficialidade. Então, a pessoa que abre a boca dela para falar e ela fala alguma coisa que não é coerente com a palavra, ela está se expondo. E a gente consegue pegar um texto bíblico e falar para ela, não, veja bem, olha o que Jesus falou aqui, olha o que Jesus disse ali. Jesus é o nosso referencial. Nós temos Jesus no monte, nós temos Jesus no Getsemane, nós temos Jesus no lago de Genezaré, nós temos Jesus, mas a grande maioria dos lugares onde existe um episódio de milagre é numa casa. Então a quantidade de casas que Jesus ministrou, pregou, expulsou demônios, curou enfermos, é muito grande. Os batismos nas casas, a igreja do primeiro século, ela não tem estrutura. Ela tinha um templo, quando ela ia ao templo, ela vai a um templo emprestado. Sim. Porque é o templo do judaísmo, é o templo, nós estamos falando de velha aliança e nova aliança. Então ela não tinha um espaço, ela não podia fazer batismos no templo. Né? O templo era lugar de sacrifício, mesmo no período de Jesus. Eles têm as sinagogas também dos judeus. Jesus falou nas sinagogas, Pedro pregou nas sinagogas, eles chegavam numa cidade, eles ganhavam espaço na sinagoga, eles falavam na sinagoga. O livro de Isaías é aberto e eles colocavam o entendimento deles e falavam sobre o livro de Isaías ou outros livros do Antigo Testamento. Mas aonde a igreja vai de fato prosperar, onde ela vai conseguir realizar os seus batismos, é na casa do centurião, é na casa de Cornélio, né? É na casa de Lídia, né? Uma das coisas mais surpreendentes que tem no livro de Atos, o livro de Atos termina as últimas letras, as últimas frases, os últimos versículos ali, dando depoimento de uma casa que Paulo viveu por 2 anos, uma casa alugada,
porque ele está cumprindo uma prisão domiciliar. E ali naquela casa, o texto de Atos vai falar, ali Paulo ensinava, se reunia, ele recebia líderes, ele recebia discípulos neófitos, e naquela casa são os 2 anos ali, finais da história de Paulo. Paulo não está fazendo uma grande viagem, até porque ele não está impedido disso, mas ele vai cumprir essa prisão domiciliar, ele aluga uma casa por 2 anos, e essa casa é o lugar onde o Paulo vai exercer o ministério dele da mesma forma como Jesus e tantos outros exerceram. Então esse ponto, né, a casa, ela é bíblica demais. A igreja espalhada, ela é bíblica demais. A igreja, ela avança com a diáspora, eles estão fugindo de perseguição, eles se mudam de cidade. E é a casa deles que é o lugar onde o evangelho vai ser propagado. Não é a praça, na rua, eles não estão com tanta liberdade assim. Eles fazem isso, por isso são presos. Mas a casa é o lugar, é o local. Assim como é em Cuba, assim como é na China, em tantas províncias da China onde a perseguição é violenta. Assim é na Europa, em lugares onde a frieza, onde o ateísmo é muito forte. É na Ásia, em países fechados, onde que no Sudão um cristão pode fazer uma oração na rua, na praça pública, num templo? Não tem a menor possibilidade. Aonde ele tem uma porção da palavra de Deus, que é a Bíblia? Na casa dele. Então a casa tem um poder muito grande. Sim. Na história do cristianismo. E da mesma forma, né, pastor, que a multiplicação, ela indica uma saúde do pequeno grupo, esse desejo de levar essa mensagem para outros, de que outros venham. Depois que o conceito de pequeno grupo multiplicador começou a ficar estruturado ali para vocês, teve esse momento de levar ele para outras cidades aqui do Brasil. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Foi. Quando a Igreja Multiplicadora é lançado oficialmente ali em 2014, naquele primeiro congresso, e que vem líderes batistas do Brasil todo. Hoje a influência vai muito além. Ali era Brasil. Hoje não. Hoje ela está em vários países, né, onde o próprio material, o livro Pequeno Grupo. Uma coisa interessante é que quando igrejas nos Estados Unidos começaram a levar o material de Igreja Multiplicadora para lá, os livros de Igreja Multiplicadora começaram a utilizar, uma coisa chamou a atenção. A vida inteira nós recebemos material dos Estados Unidos. A igreja, nós temos uma dívida com os americanos, até hoje, os teólogos americanos, eles nos influenciam numa proporção muito grande. Todo o material, tudo que nós tínhamos de bom no Brasil durante muito tempo, era o que vinha dos americanos. Os nossos professores de teologia eram americanos. E a igreja do Brasil, ela se fortaleceu, ela cresceu. Aí surge um movimento como esse, e a gente fala assim, como assim? Tem igreja nos Estados Unidos que está usando o material? Tem igreja em Honduras, em El Salvador, tem igreja na Argentina, tem igreja na Colômbia, na Bolívia, o Chile, plantando igreja através do movimento Igreja Multiplicadora. Isso chama atenção, né? Eu tive a oportunidade de chegar na Nicarágua, e quando eu cheguei na Nicarágua, eu fui apresentado a líderes de PGM. Olha só. Assim como, por exemplo, eu acabei de voltar da Amazônia, e lá na Amazônia eu encontrei e conheci líderes de PGM, lá numa comunidade que tem 47 famílias que moram, e ali tem um templo batista e tem pequeno grupo acontecendo ali naquela comunidade, que já é uma comunidade pequena. Já é um pequeno grupo. Mora 200 pessoas, moram 150 pessoas, moram 300 pessoas na comunidade que a gente foi, e lá tem pequeno grupo. Então o nosso missionário me apresenta, pastor, isso aqui é um líder de pequeno grupo. Aí eu falo, você é líder de pequeno grupo? Sim, o PGM é na minha casa, a casa dele, todas as outras casas do vizinho, está tudo aqui, você consegue ver. Então, às vezes é naquela casa, às vezes é naquela casa, é tudo uma do lado da outra, ali, tudo pertinho. Sim. Uma comunidade ribeirinha, né? E, então isso impressiona ver isso. Então foi um tempo de muito trabalho, né? A gente
Fabrício sempre diz, a gente dormiu muito em carpete de aeroporto, né? E dormiu mesmo, porque o cansaço era muito grande, os escalas muito doidos. Alguns lugares a gente chegava, tinha um grande grupo lá esperando a gente, o outro grupo era bem pequeno. E alguns lugares as pessoas vinham não porque estavam interessadas, mas porque elas eram contra. Então, de alguma forma, ele deixava subentender. E a graça sempre muito grande no nosso coração. Isso eu aprendi muito com o Diogo e aprendi muito com o Fabrício. Nas viagens, eles não se deixavam, sabe assim, as críticas, as pedradas que vinham de fortes. Nunca afetou o coração desses líderes. Então eu sou grato a Deus pela influência que eles realmente causaram no meu coração de poder ir para o Brasil, ser preletor, pregar em igrejas. Às vezes era multiplique na sexta, no sábado, domingo de manhã numa igreja, domingo à noite em outra igreja. Você voltava morto de cansado, aqueles voos do norte, do nordeste, de madrugada, 3:30 da manhã. Depois de um final de semana exaustivo, você chegava sem voz, sem nada, mas o coração muito farto e muito alegre. Hoje, em muitos lugares que eu volto e que eu vi, né, uma coisa tão recente, 2014 para cá, e que eu volto e eu vejo a igreja estruturada, eu vejo a igreja com um pequeno grupo. Eu tenho um episódio que esse é tremendo. Eu estava na cidade de Maceió e um pastor me convidou para jantar e eu fui jantar com ele. E naquele jantar, aquele pastor, ele usou um termo, ele estava literalmente em lágrimas na minha frente. E ele falava assim: pastor, me ajuda, a minha igreja. E ele me contou uma história de a igreja do Batistério Seco. E aí ele falou: a minha igreja é a igreja do Batistério Seco, a gente não batiza ninguém. E eu lembro de ver verdade e sinceridade naquele pastor. Ele falou: vamos trabalhar. E comecei um trabalho de mentoria com ele. E ele investindo em outros pastores, um coração extraordinário e lindo. Eu tive na igreja, eu preguei naquela igreja. 2 anos depois eu volto naquela igreja para um aniversário, pregar naquela igreja. Naquela noite que eu preguei, 2 anos depois, eles tinham vários pequenos grupos, vários assim, tipo 4 ou 5 pequenos grupos. Naquele culto tiveram vários batismos. E no mesmo culto ele fez o casamento de 3 casais. Ele abriu o culto para os casais entrar e ele abençoar, tudo vida restaurada. Não era assim, 3 jovens casando. Era gente com filhos já grandes. Ou seja, a maneira de reorganizar aquela igreja através de pequenos grupos, colocar paixão no coração daqueles líderes, fez com que esse movimento se tornasse algo real. Então, essas coisas, quando a gente olha para trás, é o que aquece o coração da gente. Então, nós temos muitos desafios, em especial em Santa Catarina, muitos desafios para avançar como igreja, muitas igrejas que são pequenos grupos. Tem muitas das igrejas no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em outros lugares também, elas são menores, a igreja é menor do que alguns dos nossos pequenos grupos. Então, isso incomoda. A carência, a falta de uma estratégia. O que o pastor comentou me chamou muita atenção, porque assim, é possível que nós tenhamos amor pela palavra, amor pela igreja, só que nós acabamos guardando muitas vezes isso muito para nós. Eu fui muito assim, para falar do evangelho eu era muito reativo. Se a pessoa chegava para mim, começava a expor algum problema, aí então eu iria falar do evangelho. O que eu percebo muito que é esse conceito do pequeno grupo, uma palavra muito usada é intencionalidade. Sim. De nós sermos intencionais nos relacionamentos. Então, isso é um conceito que transforma muito. Porque quando você já se aproxima de alguém, você já se aproxima com uma intencionalidade de poder, às vezes, falar sobre algo e de poder levar o evangelho, entendendo que nós temos a maior mensagem de todas. A mensagem mais importante. Eu percebo que isso, o pequeno grupo, esse conceito desde que veio, foi algo que mudou muito na minha mente, essa palavra, ser intencional nos relacionamentos. A visão discipular do movimento, o relacionamento discipulador,
ele historicamente era e é um grande desafio. Porque nós aprendemos e absorvemos fácil a ritualística, ir à igreja, todos os domingos na igreja. Às vezes aqueles mais comprometidos era aquele que eu vou à escola bíblica, eu vou ao culto. Então, de modo geral, fé cristã se resumiu a um compromisso com a participação no culto, participação na escola bíblica. E aí, o resgate, o pastor Fabrício tem um livro, né, De Volta aos Princípios, o resgate do estilo de vida bíblico, ele é importante. Aí entra o relacionamento discipular e aí entra esse relacionamento intencional, onde eu escolho os discípulos. Não são os discípulos que me escolhem. Eu olho uma pessoa e eu falo, eu vou investir nela. Eu vou levar esse cara a conhecer e provar Jesus na vida dele. Ele precisa, a vida dele vai ser tão diferente se ele encontrar Jesus. E aí nasce no meu coração uma coisa mais intencional e menos casual, assim. Não é uma loteria. Se alguém aparecer lá em casa se oferecendo, eu vou discipular essa pessoa. Não, eu vou buscar. Eu busco no meu trabalho. Pescador de homens. Isso, eu busco nos meus amigos de infância, eu busco na minha parentela pessoas que eu vou investir na vida delas. Amém. E assim, nós tivemos esse cenário inicial hoje aqui em Jaraguá do Sul, que é um desafio, né? Toda Santa Catarina é um desafio hoje da expansão batista. E como é que foi esse cenário quando o pastor chegou aqui? Tinha toda essa perspectiva por sermos uma cidade bastante com alemã, reservada, e como que isso evoluiu, porque nós temos hoje, 4 anos depois de pequenos grupos de implantações. Como é que o pastor vê isso e a expectativa futura de crescimento? Na teoria, quando eu estava para vir para Santa Catarina, sendo eu nasci no Rio de Janeiro e a minha história toda ministerial, ela se dá no Paraná e em Curitiba. E Curitiba é uma cidade grande, muito cosmopolitana hoje. Em Curitiba, eu falei, Curitiba tem pouco curitibano, né? Tem gente de tudo quanto é canto. E Jaraguá tem desenvolvido essa característica também. Mas assim, teve muita palavra de maldição. Então, alguns pastores, amigos, até não deram palavra de maldição por mal, mas eles trouxeram uma realidade que é o que estava na mente deles. Falavam assim, olha, você não está em Curitiba, Jaraguá não é Curitiba, os alemão não abrem a casa. É sempre essa história do alemão, né? O alemão não abre a casa, o alemão não... E eu tenho entendido e compreendido de fato que, apesar de ter tanta gente que não é descendente de alemão, a cultura de Jaraguá dos descendentes de alemão. A cidade foi estruturada e é uma coisa que eu admiro, inclusive, eu gosto, né? E na teoria, então, o alemão não abre a casa, o jaraguaense não vai abrir a casa, o jaraguaense ele é fechado, o jaraguaense... Mas na prática... o que aconteceu é diferente. É claro que eu venho com uma bagagem e uma experiência, porque eu não estava no Nordeste, nem no Norte do país, no Rio de Janeiro, né, um povo que não tem fronteira nenhuma, não tem cerca no Rio, os relacionamentos é uma coisa doida. Aí você chega, mas eu passo por Curitiba. Curitiba não é uma cidade aberta. Eu tinha um vizinho em Curitiba que de vez em quando eu chegava o momento de chegar em casa era meio próximo. Eu chegava e às vezes o carro dele estava na frente, descendo a rampa do prédio, e eu descia, eu estacionava e ele estacionava. E ele estacionava e ele esperava eu sair do carro e subir, para ele sair do carro. Às vezes eu estacionava e eu ficava parado e nada acontecia. Entende? Eu queria me encontrar com ele para poder conversar com ele. E aí, vizinho, como é que você está? Mas ele não queria se encontrar comigo, ele não queria dar bom dia. Então, na cidade de Curitiba, você convive com esse curitibano e você convive com outro que você convida. Eu lembro de um pequeno grupo que
um casal estava chegando e eles chegaram e o vizinho chegou junto, um casal de vizinho. E eles chegaram ali, só que eles saíram do carro com um monte de pizza. Aí aquele outro vizinho fala assim, nossa, vai ter pizza lá na sua... Tem bastante pizza na tua casa hoje. E ele falou, tem, e você é o nosso convidado para comer pizza com a gente. E o vizinho ficou assim. Aí ele falou assim, vamos subir, vamos comer pizza com a gente. Era um PGM que ia se reunir. E esses vizinhos, eles aceitaram o desafio e foram. Esse casal eu batizei. Olha só. Entende? Assim, uma coisa de estacionamento, um monte de pizza que alguém estava subindo para o PGM, que combinaram lá que ia ter pizza naquela noite, e eles foram alcançados. Então a resistência de uma cidade, ela existe em qualquer lugar. Tem pessoas fechadas para o evangelho em todas as cidades. A cultura de Jaraguá do Sul, ela me mostrou uma outra coisa. Ela me mostrou um comprometimento dos líderes muito grande. Então, assim, se tem uma coisa que o meu coração aquece, Gledo, é a quantidade de gente comprometida que a gente não precisa ficar vigiando, que a gente não precisa ficar pegando pela mão, que a gente não precisa ligar para saber se o PGM vai acontecer ou não vai acontecer. Então, assim, uma responsabilidade muito grande. Então, todas as pessoas, alemão ou não, que se apresentaram e abriram as suas casas, eles permitiram a Vida Nova ter um desenvolvimento e um crescimento que é acima da média. Então eu vejo um conjunto de fatores e quero colocar tudo isso em cima da mesa do Senhor. Porque quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então, o movimento dos pequenos grupos na nossa igreja, ela não é fruto só dessa liderança ou daquela liderança. Ela não é fruto só porque tem gente com o conhecimento e a habilidade do Gledo e é um líder de PGM na igreja. Ela é fruto de um mover, de um movimento. Uma das coisas que eu falei no Multiplique do ano retrasado, na minha preleção, no Multiplique Global, em Águas de Lindóia, na minha palavra eu falei assim, ó, Deus, ele ia fazer um grande movimento em Jaraguá do Sul. E ele me deu o privilégio de me convidar para ir assistir o que ele ia fazer. Então esse movimento, esse crescimento que a gente está tendo, e a gente todo dia tem batalha, todo dia tem luta, todo dia tem situações a se pensar, todo dia tem decisões importantes a ser tomadas, é assim um dia depois do outro. Mas é um mover de Deus. Foi assim aqui, foi assim na história do pastor Roberto, sonhando com pequenos grupos em Curitiba, foi assim na primeira igreja batista de Curitiba, que tem milhares de pequeno grupo, foi assim na grande maioria das igrejas. O movimento de pequeno grupo, ela existe e ela prospera em qualquer ministério onde pessoas não têm preguiça e onde o ser humano, as pessoas são colocadas como prioridade. Que eu mais tenho falado na nossa igreja, por exemplo, assim, pessoas são mais importantes que tarefas. Eu tenho repetido isso constantemente. Então, o importante não é quantas pessoas teve no pequeno grupo, é como as pessoas que foram no pequeno grupo estão sendo cuidadas e recebidas. O importante não é quantos pequenos grupos nós temos reunidos, é quantos pequenos grupos nós temos que estão interferindo na vida de pessoas, ajudando, transformando o coração das pessoas com a palavra. Isso é importante. Então, a partir do momento que nós estamos focados em pessoas, nós temos um ministério bíblico irrelevante. A partir do momento que os números começam a ser mais importantes, e eu sempre lidei com números, eu falo que a Bíblia tem um livro com esse nome, e números são importantes, estatísticas são importantes, eu consigo avaliar muita coisa através das estatísticas, mas isso só mostra que por trás de cada número tem uma pessoa. Isso é uma consequência, né? É uma consequência. E o nosso grande medo é esse, a gente não conseguir viver com excelência, liderar com excelência, servir com excelência,
Porque quando nós lideramos e servimos com excelência, é aí que o Senhor nos dá o fruto, o resultado, de fato. Não é juntar pessoas, é transformar pessoas. Esse crescimento orgânico que a gente chama, né, é muito visível na nossa igreja. Quando o pastor chegou, há 5 anos atrás, nós tínhamos quantos membros? Não sei se tinha 200, né? E hoje, né, estamos aí... Tinha uma frequência de 70 pessoas nos cultos e... Começamos com 3 pequenos grupos e hoje temos quantos? 8 de abril de 22, nós enviamos para as ruas 3 pequenos grupos, 16 pessoas. Olha. Hoje nós somos mais de 60 pequenos grupos e um número, mais de 600 pessoas. Uma cidade de 200 mil habitantes. Isso. Isso é um movimento do céu. É um movimento do céu. E as gerações, que é o que a alegria que a gente tem de ver hoje. Pré-adolescentes em pequenos grupos. Também com pequenos grupos. Adolescentes em pequenos grupos, um grande número. Jovens em pequenos grupos. Pois é, ontem eu fui pegar a minha filha lá no Start e estavam lá sentadinhos nos pequenos grupos deles. Isso, fazendo o roteirinho deles lá, compartilhando a palavra que eles ouviram, né, no programa. E agora começamos um movimento que é um pequeno grupo de idosos na terça-feira à tarde, né, às 15 horas. E tem sido uma bênção muito grande, compartilhar, orar com eles, ouvi-los. E a cidade é uma cidade que tem muitos idosos. E a cidade que tem bastante idosos, ela tem muitos idosos confinados, idosos com matinê de baile da terceira idade, com bingo clandestino, Então, sabe, há muitos idosos hoje praticamente no celular, na política, e não prosperando e crescendo na palavra. E o que eu tenho desafiado eles é justamente isso. Nós não estamos nos reunindo aqui para a gente ter esse tempo bom. E é bom ter um café gostoso com os idosos. Não, nós nos reunimos aqui para a gente prosperar, crescer e influenciar e alcançar pessoas. Eu acho que nos próximos domingos aí, nós já vamos ter, apesar de ser tão recente, nós já vamos ter o primeiro fruto, o primeiro batismo de idoso que desse movimento acontecendo, já está sendo discipulado, irmã Lúcia. Então, essa visão que eu falo é do 0 ao 100, né? Envolver todo mundo. Todo mundo e com essa visão de comunhão, de compartilhar, de pequeno grupo. E como já era cedo, eu percebo na minha filha, a Rafaela convida amiguinhos da escola para ir no pequeno grupo. E já tão nova, já carrega, vendo isso, já carrega esse espírito de vamos levar pessoas para participar, eu não quero que o meu amiguinho frequente aquele lugar errado, em vez de ir lá, vamos lá. Meu primeiro atendimento ontem, sexta-feira, Gledo, foi uma jovem senhora, ela tem 2 filhos adolescentes. A filha adolescente, que chama Helena, ela foi convidada por uma coleguinha para ir no nosso encontro de adolescentes. Ela vai ao encontro de adolescentes. Ela chega em casa compartilhando com a mãe, emocionada que ela tinha entregue a vida dela ao Senhor Jesus. A mãe, afastada da Assembleia de Deus há 6 ou 7 anos, entra num estado de alegria, euforia e ao mesmo tempo constrangimento. E aí domingo essa mãe foi pela primeira vez ao culto. Ela preenche a ficha e na sexta-feira eu sento com ela. Então, uma mãe se reconciliando com Cristo. Ontem, à noite, sexta-feira à noite, o líder já me falou, essa jovenzinha estava lá junto com o irmão, que logo, logo eu creio vai estar também confessando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então você vê essa movimentação. Essa jovem, né, essa menina de 13 anos, ela tem uma líder, ela tem uma conselheira no pequeno grupo dela, ela vai estar no retiro dos adolescentes agora em setembro, com certeza. Né? Não só ela como o irmão. Então você vê a movimentação acontecendo. Então a Rafa, né? ela é uma possibilidade de levar famílias a Jesus, porque a partir do momento que ela influencia uma menina da idade dela, uma coleguinha da idade dela,
uma vizinha da idade dela. Aí, para esse movimento, amanhã nós temos uma família, como já temos experimentado isso na nossa igreja. Famílias chegando por causa dos pré-adolescentes, famílias chegando por causa dos adolescentes. Já não é mais nenhuma nem duas. Sim. Então esse é o milagre da multiplicação. O PGM ele proporciona uma igreja diferente, né? Relacional, porque a pessoa chega e ela não corre o risco de ficar meio que avulsa na igreja. Né? Porque você pode frequentar uma igreja às vezes um ano, acabou o culto, às vezes até um pouquinho antes de acabar o culto, tem gente que vai lá e vai para cá, até para evitar aquele movimento final. Então você pode passar às vezes um ano numa igreja meio que... Sim. Ali como alguém que as pessoas nem quase percebem. E de repente a pessoa sai, para de frequentar e ninguém nem percebeu a ausência dela. O que não acontece num pequeno grupo. Não tem como você estar num pequeno grupo de 12 pessoas, quando você está ali presente, você vai se relacionar, você vai conversar, você vai expor coisas ali que as pessoas vão orar por você, vão caminhar junto. E isso gera esse relacionamento. E o pastor sempre fala muito, desde o princípio, que, por exemplo, o meu pequeno grupo aqui é nas terças-feiras. Mas o pastor falava assim, não significa o pequeno grupo apenas da terça. Ele vai para muito além da terça. Ele vai para eu orar pelas pessoas, para a gente se reunir. Isso é uma realidade muito grande. Nós acampamos junto com o pessoal do pequeno grupo, nós vamos em restaurante junto, passeamos, e isso que é essa vida que vai gerando, que a pessoa agora ela faz parte de fato de uma família. Ser família não é mais um conceito só bonito que está lá na Bíblia, mas ser família é um conceito real de ser irmão, de se importar um com o outro. Né? Esse é o nosso grande alvo, né? Ver uma pessoa chegar, daqui a pouco ela está envolvida. Uma das coisas que Deus tem dado muita oportunidade nessa área de discipular é os pequenos grupos. Hoje nós passamos de 60 pequenos grupos multiplicadores, mas nós já passamos de 40 pequenos grupos também, que são microgrupos de estudo, que é de pessoas que estão em pequeno grupo, onde eles se reúnem para aquele estudo. É o nosso NEBS moderno hoje, dentro da estrutura dos pequenos grupos. Então, seja com o guerreiro, seja com designer divino, outros materiais que nós estamos utilizando ou já utilizamos, isso também está crescendo. Olha como a proposta. Então hoje o ensino sempre foi muito ligado ao prédio, né? Agora o ensino está ligado a uma confeitaria, uma academia, uma barbearia ou a casa de um irmão, onde um grupo de homens ou um grupo de mulheres estão se reunindo para crescimento na palavra. Porque se tem um alvo que nós temos para cada membro é que ele maneje bem a palavra. Isso é um alvo. Nosso alvo não é somente se reunir, nós queremos crescimento. Nosso alvo não é receber uma pessoa para ela ficar vivendo de culto, nós queremos que ela se torne uma referência, que ela cumpra o ID, que ela seja testemunha viva de Cristo onde ela está. E isso a gente faz através do crescimento no conhecimento da palavra. Discipular e ser discipulado. Discipular e ser discipulado. Eu sou discipulado com alvo. Porque assim, aquilo que eu recebi, qual é o princípio da palavra? Aquilo que eu recebi, eu compartilho. Esse é o princípio da palavra. A lei, eu falo, a lei maior do cristão é a semeadura. Então a semeadura, né, ela só acontece por corações que receberam a semente. E a semente não foi recebida para morrer, ela foi recebida para multiplicar, para muitas pessoas serem alcançadas. Amém. O PGM eu vejo muito como esse lugar de vida espiritual ativa, né? Onde eu preciso estar sendo discipulado constantemente e também ter esse conceito, quem que eu estou discipulando, para quem eu estou passando adiante tanta bênção que eu recebo e quem eu estou agora abençoando, né? PGM. Esse é o nosso grande alvo. E o nosso alvo é ver vidas transformadas. Eu falo, cada vida transformada é uma pessoa a mais para glorificar o nome de Cristo, porque Ele merece. Toda honra Ele merece. E esse é o papel, né? O pequeno grupo ele tem 3 grandes objetivos, né? Primeiro de tudo, acima de tudo, assim, onde o sexto maior, a glória de Deus, honrar Jesus é o nosso grande alvo.
O segundo é a nossa comunhão, o nosso crescimento, o nosso pastoreio mútuo é o segundo grande razão de ser. E o terceiro é a multiplicação de discípulos na cidade. Isso define um pequeno grupo. Ali está a essência do pequeno grupo. Existimos para que Jesus seja glorificado. Vivemos numa comunhão plena de proporcionar crescimento e pastoreio mútuo e alcançar vidas, levar pessoas a provar Jesus, a multiplicação de discípulos por toda a cidade. Essa é a forma e a razão, né? Amém. E as considerações finais aí do pastor, aí, que o pastor teria a dizer para alguém que está aí acompanhando a gente, ouvindo toda essa conversa sobre o pequeno grupo, e que às vezes carrega algum receio no coração de participar de igrejas, às vezes já foi ferido, o pastor falou sobre grupos Sim. que feriram, que trouxeram esse conceito que é um conceito bíblico, mas sem o modo bíblico de aplicá-lo. E essas pessoas, às vezes, que palavras aí que o pastor tem de incentivo delas? Bom, qualquer pessoa que ame Jesus ou que queira conhecer mais Jesus, ela vai fazer isso através da palavra, através da comunhão, através de uma vida devocional. A comunhão, ela proporciona muito o crescimento de vida devocional, ela proporciona muito a percepção. Então, Jesus não veio salvar as pessoas e deixar elas livres, ele veio para construir uma família. O plano de Deus era uma grande família, um corpo. Essa é a razão. Você que está ouvindo e que ainda não teve a experiência de participar, procure um pequeno grupo, participe do pequeno grupo, seja na sua cidade, onde você está, procure uma igreja que tenha comprometimento com a palavra. Você que é líder, você que é pastor e está me ouvindo, você que não tem pequeno grupo, considere isso, leia sobre isso, busque líderes e pastores que estejam envolvidos com isso e invista nesses grupos de relacionamentos da sua igreja. Você não vai se arrepender disso. E você que já tem investido em pequeno grupo e por alguma razão os teus pequenos grupos estão com alguma dificuldade, busque também uma mentoria, busque outros pastores e líderes para poder você caminhar perto. Conheça, vá atrás de ministério relevante. Eu fiz isso, eu conheci ministérios lindos, belíssimos, conheci pastores apaixonados por vidas, por pessoas. Eles me inspiraram muito, eles se tornaram referência. Eu copiei esses caras muito e quero continuar copiando gente que ama Jesus e eles têm muito para ensinar. Então, invista nisso, invista nos relacionamentos, invista em cuidado e a sua igreja, a sua vida vai ser muito diferente. Amém. Na mesma potencialidade que pessoas com um coração distorcido têm para destruir almas, destruir igrejas, aquilo que Jesus denunciou como falsos mestres, na mesma proporção, isso que o pastor falou, caminhar com pessoas que amam o evangelho de verdade, pessoas que amam almas e querem levar essa mensagem, ela é transformadora, ela vai mudando o nosso coração, você vai vendo o mundo de maneira diferente, entendendo que esse é o grande alvo nosso, é alcançar vidas, é levar esse evangelho, essa palavra. Vamos testar o profeta, né? É verdade, exatamente. Provem, né? Provem. O evangelho não pode ser anátema, né? O evangelho tem que ser o evangelho da palavra de Cristo. As evidências, né? A ênfase é Cristo ou a ênfase é recurso, é prosperidade? Sim. A ênfase é o eu ou a ênfase é Ele, né? O dono do nosso coração. O caminho, eu falei esses dias sobre isso, o caminho muitas vezes tem sido difamado, como foi profetizado. Talvez a profecia que mais se cumpre hoje, como o caminho verdadeiro de Cristo tem sido difamado. E o nosso papel é apontar para o caminho que é Cristo, o caminho verdadeiro. Levar essa mensagem, levar esse amor, começando pelos nossos vizinhos e alcançando toda a nossa cidade. Quero te agradecer por você estar participando aqui com a gente, ter acompanhado até aqui. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar aqui. O seu comentário é muito importante, a sua participação, a gente saber de onde você é, que você está caminhando aqui com a gente. É uma alegria ter você aqui conosco.
E agradecer mais uma vez, pastor Tunala. Eu é que agradeço. Obrigadão aí pela sua presença aí. Incentivo você, de fato, a se inscrever e compartilhar. O material do Gledo, os estudos do Gledo, tem sido muito edificante. Ele é dedicado à pesquisa e tenho certeza que você vai gostar muito. Você que não conhece ainda e está recebendo esse material, você que já conhece, já é seguidor do Gledo, compartilha isso aí. Amém, isso aí. Obrigadão, pastor. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.